Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 26 de maio, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, também canal 11 da TVU no Sistema Net. E você sempre informando aí os seus amigos fora de Porto Alegre, fora do estado do Rio Grande do Sul, para que nos acompanhem pela internet ou pelo player no site da TVU, que é tvuplay.tv.br, ou ainda pelas páginas do Facebook, o da TVU, @TVUplay, e o nosso do Virando o Jogo, @VirandoJogoTV. E você participando conosco, vamos falar muito aí sobre o jogo de ontem do Grêmio. Foi suficiente ou esses golzinhos que poderiam ter sido feitos aí vão, na verdade, fazer falta lá adiante? Essas duas posições que o Grêmio poderia ter, né, acrescentado aí na classificação final, hein? Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Séries A e B, né? Séries A e B, porque agora aqui o Internacional também na Série B. Enfim, é o Virando o Jogo, você participando conosco através do nosso WhatsApp 999817700, ou se você preferir também pelo Facebook aí nos acompanhando. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Diogo Rossi e Antônio Bavaresso compondo a mesa de hoje. Diogo, vamos rodar os lances já? Vamos na nessa. Vitória do Grêmio, e aí depois a gente entra nesse baile aí para ver. Tava muito fácil, né? Muito fácil aí o pessoal. Acho que o Grêmio desconcentrou até. A gurizada quis dançar. Mas sobre o teu questionamento, Rogério, no início do programa, agora, se isso vai fazer falta, não tem como saber. Se o Grêmio fosse primeiro, a única desvantagem que ele teria, que ele pode ter, é se ele cruzar com o primeiro ou o segundo. Que não são vaca morta, né? Não, pelo contrário. Não são carne seca, nem o Atlético, nem o Lanús. Mas mesmo isso, Rogério, é imprevisível. Digamos que o Grêmio tivesse ficado em primeiro, porque como é tudo sorteio... Agora, olha lá, olha a facilidade. Aí o goleiro ainda estava fazendo milagre, né? Não, e o zagueiro tirou em cima. E o zagueiro tirou, mas essa já é a terceira chegada do Grêmio. Então estava visto que a hora que passasse boi, passava boiada. Mas independentemente da fraqueza, da fragilidade do adversário, né? O Bruno Cortes teve boa movimentação. O Barrios mostrou de novo que ele está sempre no lugar certo. O Luan fez um baita de um jogo, né? Para parar de deixar. O Pedro Rocha perdeu um gol no fim, mas ele jogou demais. O Pedro Rocha perdeu 30 gols. Mas aí não perdeu 30, perdeu 3. Mas ele destoa. Ele destoa muito do resto do grupo. Olha lá, mas o lance do primeiro gol foi fantástico. Mas essa tentativa de gol do Pedro Rocha... Aí estava 0-0 ainda, né? É o tipo de coisa que o Renato contesta. O Renato não quer ninguém fazendo gol bonito. Displicente. O Renato quer fazendo gol. O Renato chamou a atenção disso na coletiva. Olha quantas chances aí. Eram 4 já. Já mostrou. Aí vem a grande jogada do Pedro Rocha, vem o primeiro gol. Tá. Aí abriu a porteira, né? O Pedro Rocha me lembra muito o Bagé e colegas aí. O Miller, quando começou a carreira. O Miller era igual, perdia gols feios. Inclusive na Copa do Mundo de 90, o Brasil teve 12 chances de gol contra a Argentina. Não tem ninguém menos que o Miller. Não, mas estou falando característica. Ele vai gostar dessa comparação. Você está metendo pau no Pedro Rocha. Mas eu me lembro do Miller quando começou. Você está metendo pau no Pedro Rocha? Ele fez essa puta jogada aí, velho. Não, mas desculpa a expressão, mas ele foi sacado pelos erros dele. Olha aí, agora... Dá elástico naquele jogador do Zamora, eu também faço gordo. Olha o Gaston que tem que se questionar não é quando ele é fácil de se fazer. Não, e o Gaston jogou uma baita bola, jogou um passe correto. Mas para um pouquinho, nós estamos elogiando todo mundo. O Fernandes, o Barrios,
elogiando todo mundo. O Pedro Rocha também tem que ser elogiado. Tá, mas ele pode ser criticado também, não está proibido. Acho que ele tem que ser mais criticado. Essa displicência que ele tem, esse é o jogo, que se ele tiver a possibilidade de fazer 5 gols feios, faça 5 gols feios. E por que o Luan não é criticado? Se bateu esse pênalti com firmeza e tal, aí no outro pênalti mas que ia ser o quinto gol... Ali. Ele não deveria ter... Não. O Luan é cansado. Mas a crítica não é para ele. Mas ele não tentou fazer cobertura, não, nada. Ele bateu. O que eu quero dizer assim, eu acho que ele não deveria ter batido aquele pênalti. Eu outro dia até falei rapidamente com o Luan lá e ainda disse para ele assim, cara, se chegar a proposta, vai embora, cara. Sai daqui de Porto Alegre. Acho que esse foi o único porque lance o Luan é sempre culpado. Tem 2 caras em Porto Alegre, quando eles fazem certo, eles são criticados. Luan e D'Alessandro. É incrível. O problema do Inter é o D'Alessandro. E o Luan, ele é sempre criticado. Não, ele é criticado. O Luan é o melhor jogador do Grêmio, um dos melhores do Brasil disparado. Eu concordo com tudo isso. Só que vocês vocês não vão me passar esse cachorro aí. Não tem cachorro. Cansado. No meu caso, ele estava cansado no pênalti. Não, eu não estou passando cachorro. Não, eu falei porque eu senti a minha opinião. Aliás, ele estava cansado antes do pênalti. E até o Fernandinho pediu para bater. Eu não acho que jogador tem que ficar lá para bater. Eu vi os jogadores do Grêmio jogando bem. Certo? Eu vi o Gata Fernandes jogando bem, eu vi o próprio Luan jogando bem, todo mundo jogou bem. Agora, o adversário, gente, é o pior time da Libertadores, ele não ganha um ponto. É verdade. Tá, mas então vamos fazer o seguinte, então não vamos comentar. Só um pouquinho, O Grêmio fez 4, o Pedro Rocha errou um gol, claro, no mínimo 6. No mínimo 6. Podia ter feito 6, 7 Então, o Grêmio fez a sua obrigação. Fez 4 e ficaram de frescura. Aí cada um queria passar pelo meio do adversário, fazer mais bonito. Tu tem razão, Rogério. Aí que eu concordo contigo, que eu acho que... Isso foi comentado ontem em alguns canais de TV fechado que eu estava assistindo, na Sport TV e mesmo na ESPN, e eu concordo com... E aí uma coisa do jogador brasileiro. Claro. Não, por exemplo, um Real Madrid que pega um time com essa diferença... 20. Não esse. Eu estou falando assim quando o Barcelona pegou o Santos, por exemplo. Sim. Ele não teve pena. Claro. Entendeu? Não brincou na frente do gol. E aí eu acho que o Grêmio, o Grêmio foi sério até fazer os 3. Depois dos 3, o Grêmio perdeu a seriedade. E não é coisa do Grêmio, isso todo time brasileiro é assim. A seriedade, tu já via que ela não estava desde o início. E o meu ponto de vista se baseia no seguinte: ou você tem uma instrução de quem bate pênalti, quem é o batedor, ou não tem. Não, tudo bem. Então não tem que o Pedro Rocha, quando cavou o pênalti, pedir para bater. Mas ele pode pedir, que bateu foi no ano, não mudou nada da instrução. Desculpa, Bagé, mas se o jogo é sério, se estão concentrados, o Renato já deu a instrução no vestiário, então não tem nem que ter frescura de pedir. Mas os caras consultaram ele e ele disse. Não, mas em cama não tem que ter essa frescura. Eu concordo contigo. Me diz uma coisa, se o jogo tá pegado pau a pau com outro time, tá 0-0 e tem um pênalti, alguém vai pedir para bater? Não. Não. Pelo contrário, vão querer que o Luan bata para não ficar com a responsabilidade. Mas se é o batedor oficial, tá? Não, concordo com o cara que tem que bater. Mas isso também acontece agora. Não tem que ficar pedindo. Eu já vi o Mascherano, o primeiro gol dele pelo Barcelona, depois de 20 anos jogando no Barcelona, foi de pênalti. Porque os companheiros pediram para ele bater. Aí é outra história. Isso aí acontece. O Kleber fez um gol de pênalti aqui. Não, eu quero dizer que isso acontece. Sim. Não dá para tu proibir o jogador de querer homenagear o colega. Aí é outra história. Mas não ficar pedindo para... Se a questão é séria e está sendo tratado o jogo com seriedade, não tem nem eu acho que o Renato tratou com seriedade. Os jogadores, talvez, alguns não. Não, o Renato tratou com seriedade. Eu concordo contigo. Tanto que ele botou os titulares que estavam à disposição. Porque também vamos considerar que isso é uma coisa importante de ser colocado. O Grêmio ontem não tinha 8 jogadores. Então foi quase um time misto, né? Se botasse o reserva, seria um misto do misto. Porque aí tu não tem Michael, tu não tem Edilson, tu não tem o Miller Bolanhos, Douglas, nem vou considerar o Douglas, mas enfim, Ramiro, Marcelo Oliveira, Ramiro. Então, acho que o Grêmio saiu bem, como disse o Bagé. Não posso admitir que ontem foi um time misto do Grêmio. Só um pouquinho. É o time misto do Grêmio goleou o glorioso Zamora. Olha, se tu considerar o time titular, sim. Não. A mesma coisa. O time mas misto... essa de goleou o glorioso Zamora, só para fazer o contraponto, o Internacional empatou com o glorioso ABC, porque o futebol não é receita de bolo. Agora, se tu foi lutar com o bêbado e tu espancou o bêbado como o Grêmio faz, aí é muita chatice nossa também, procurar pelo em ovo. Aí é chatice. Os caras têm razão se a gente não querer falar pra imprensa. Eu só quero ver... O jogador tem razão se a gente não querer dar entrevista, cara. Nós somos muito chatos.
Grêmio podia ter, eu não vou nem nessa questão, o Grêmio tinha o objetivo de ser o primeiro do grupo e talvez como segundo objetivo ser o primeiro na classificação geral. Sim. Perfeito. A gente não sabe como é que o time vai se apresentar, se supõe que o time seja isso aí, fraco. Ok. Começou o jogo, tu viu que o time era realmente aquela fraqueza. Tá? Então o que vamos lá? Vamos no primeiro objetivo e vamos buscar o segundo objetivo. Mas o Grêmio buscou até o final. A Bavaresco buscou daquele jeito. Vocês viram o jogo também. Os jogadores... Não, mas a gente pode analisar diferente de ti, Rogério. Não. Eu e o Bavaresco, por exemplo, analisamos de uma maneira diferente. Eu não estou dizendo o Grêmio perdeu gols que às vezes ele perde. Ok, mas... Vocês não concordam? Os dois gols que faltaram foi um erro numa cobrança de pênalti e uma frescura do Pedro Rocha, está explicado. Do Pedro Rocha. O Barros tentou passar pelo meio de jogador, ao invés de fazer 2-1. Não, eu concordo que isso aí... Todo mundo queria depois fazer o seu gol. Até vou dar um lance de alguém que eu considero seríssimo sempre e que naquele afã de querer fazer um gol também... É o Moura, não? O Jeromel pegou uma bola na frente da área, na intermediária ainda, um pouquinho além da intermediária. Pô, pelo amor de Deus, toca, trabalha a bola, faz que chutar pro gol. Quer dizer, então não estava, naquele momento, faltou seriedade. Isso eu quero dizer. Isso eu concordo. Mas que o Grêmio tentou até o final, pode até ter tentado de uma forma individualista, mas tentou. O Grêmio não ficou tocando bola. Só para não ficar picando a história aqui, o que eu quero ver é o Gata Fernandes e o lateral esquerdo, né, o Cortez, jogarem bem contra o Fluminense. Mas jogaram? Quero ver jogar bem. Jogaram contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Atlético. Eles não são titulares. Mas quando exigidos, quando faltar... Não, mas isso todo mundo quer. O torcedor do Grêmio quer, o Renato quer, os jogadores querem. A amostragem é... Mas peraí, vamos lá pro outro lado. Não é muito chato chegar e dizer assim, ele jogou bem, mas é o seguinte, jogou bem contra o Zamora, eu quero ver depois. Mas ele jogou bem. Ele jogou mal ou bem? Bem, ponto. Aí nós vamos de novo para a futurologia. Mas se fosse um time melhor... Não, jogou mal contra o Atlético Paranaense, jogou mal contra o Fluminense. É a mesma situação que nós analisamos no Internacional contra o Londrina. Ali o Felipe Gutierrez jogou bem, não sei quem mais, o atacante pela esquerda, como é que é? Nico Lopes. Não, Cirino. Marcelo Cirino. Jogou bem, tudo bem e tal. Ok, nós fizemos a mesma ressalva. Perfeito. O Londrina é um time que está se encontrando no vestiário. Não fizemos isso, Bagé? Fizemos isso. É que eu fiz de uma maneira diferente. Então, para mim, é a mesma situação. Eu valorizei o que o Internacional fez e considerei o seguinte: o próximo jogo é um time mais encorpado com um treinador que entende mais futebol. É o que eu estou fazendo. Agora não assim, jogou. Esqueça, o Grêmio ganhou de 4-0 na Libertadores, tem a terceira melhor campanha, nós estamos procurando problema. Aí o Grêmio fez 11 gols em 4 jogos. É o que eu estou fazendo. O Grêmio já ganhou. Visto a fragilidade do adversário, o Grêmio poderia ter chegado e com facilidade ao segundo objetivo. Eu não vi dificuldade do Grêmio chegar ontem e fazer mais 3, 4, 5 gols nesse time. Nenhuma. Então, essa é a minha contrariedade com os jogadores do Grêmio ontem e até pela cara do Renato, que mostrou o Renato no intervalo, na volta, tá? Não, no final também ele ficou um pouco... invocado. Eu tenho convicção que o Renato também queria essa primeira colocação e não ficou satisfeito com o que alguns jogadores fizeram dentro de campo. Mas o problema da primeira colocação não é do jogo de ontem, né? É daquele jogo contra o Guarani. Não. O Grêmio jogou com reserva. Mas posso dizer uma coisa? Mas aí nós vamos O jogo de ontem é uma consequência natural de uma partida muito fácil. Vocês viram o Atlético Mineiro e aquele outro time? Nós estamos analisando o jogo de ontem. Se a gente voltar no tempo, nós vamos voltar também que o Internacional não tinha que estar enfrentando o Londrina, se tivesse feito algumas coisas no ano passado. Então não dá. Voltando aos 2 jogos atrás. Tudo bem, mas nós estamos fazendo análise específica do jogo de ontem. Eu vou concordar contigo, que o Grêmio também contra o Guarani foi muito bem, o Luan se transformou no maior artilheiro da história da Arena, o Pedro Rocha mais uma vez foi o jogador que sempre vai perder espaço. Jogou mais um jogo e fez outro gol. O Luan tem 52% de participação em gols do Grêmio, em partidas que ele jogou agora. Mas ele é o contestado. Maravilha, é ótimo, é craque, eu concordo com tudo isso. Eu estou me atendo especificamente ao jogo de ontem em alguns comportamentos. Que se não tivesse aquela frescuragem de alguns jogadores em alguns momentos da partida, o Grêmio tinha feito os 3 gols que precisava. Mas Rogério, voltando lá ao início do programa, que eu não consegui completar o meu pensamento quando tu colocasse sobre se seria diferente o Grêmio ser primeiro e não ou terceiro. Vai conseguir agora terminar de novo.
Não. Só se tu não pode ser fortuito. Já vou te dar o caminho. Não, vou te dar o caminho. A menos que tu concorde com o que explanou o Rogério. Se tu discordar, ele vai entrar de novo, tu não vai deixar. Não, eu concordo em parte. A essência do debate é essa. Não, mas desde que todos possam colocar suas ideias, senão não vira debate. Não, só para lembrar, a título de informação para o pessoal que está nos assistindo. Agora é feito um sorteio. Sim. E depois o chaveamento fica definido. Dia 14. É impossível saber. Nós vamos. Pô, agora os caras vão dizer assim, daí o Bavarese está dizendo o óbvio, como já me disseram aqui. Mas às vezes o óbvio é difícil. Então eu vou dizer o óbvio. É impossível saber agora se foi ruim ou bom o Grêmio ser terceiro. É exercício de futurologia. Entendeu? Porque como é sorteio, daqui a pouco o Grêmio se escapa de pegar algum time mais difícil pelo chaveamento. E se o Grêmio pega o Galo e dá aquele laço que deu na final da Copa do Brasil? Não, e se o Galo é eliminado antes? Não, o Grêmio pode antes. Eliminado o Grêmio é o jogo... Aí nós vamos, como é que é? Não, futurologia. Nós vamos estar ponderando hipóteses. O Grêmio é o jogo... Mas é tudo hipótese. A questão tem uma questão prática exclusiva, né? Quem está na primeira posição tem o privilégio de jogar a segunda partida em casa. Sim. Não, quem está mais na frente. Mais na frente, tal. Vamos pegar agora nessa fase aí. Os 8 primeiros decidem em casa. É que isso vale para agora. Depois o Grêmio, por exemplo, pode pegar um adversário que foi segundo no pote e aí já inverte tudo. Tudo bem. Ele pode ir até o fim jogando a segunda em casa. O que está posto é hoje, a situação Essa hoje. Ponderação de hipótese agora é dançar com a prima. A gente não vai chegar a lugar nenhum. O Grêmio dia 14. Mas aí é o seguinte, o que tem hoje? Mas a gente, hoje tem se o Grêmio chegar num enfrentamento final contra Atlético ou Lanús, o que acontece? Aí sim, joga a segunda fora. Joga a segunda fora. Bom, mas é que tem um detalhe importante. Quando o River, quando o River foi campeão, ele foi o 16º e ele eliminou o primeiro. Mas o que está posto hoje, o que é? Hoje o que está posto? O Grêmio é a terceira melhor campanha, eu acho. Se me dissessem isso no início da Libertadores, olha, assinava na hora. Na hora. Mas na hora. Dia 14 agora, quando com esse grupo aí? Com esse grupo. Tá, tu tem que mas fez a obrigação, Rogério. A obrigação era essa e cumpriu. Esse era o grupo mais forte da Libertadores. Não é. Mas o do Atlético era ruim igual. Só que tem um detalhe. Se não eram mais fortes, como nós falamos, o que o Grêmio tinha que fazer? Terminar em primeiro. O que o Grêmio fez? Terminou em primeiro e mesmo assim está se buscando coisa. Ainda jogou com os reservas. Terminar em primeiro. E fez gol com o Grêmio conseguiu 100% dos seus objetivos da Libertadores até agora. Pronto. Mas já tem razão. Conseguiu o quê? 100% dos seus objetivos na Libertadores. Claro que não. Como que não? Classificou em primeiro do grupo. Não é 100%. Atenção, torcida do Grêmio, vão pra rua e chorem. Foi ruim. O Grêmio classificou em primeiro do grupo, mas foi ruim. Foi ruim classificar no Libertadores. 100% do Grêmio seria aquilo que o Renato estava querendo ontem, inclusive. Sim. Era aquilo que o Renato estava querendo ontem. Tá, mas o querer ontem era fazer uma goleada, que é coisa pouco usual. Gente, se a gente disser assim, ó, tu tomar 3-0 de um time ruim fora, e aí tu vem pra jogar em casa, e tu diz assim, ó, tem que ganhar de 4. Aí tu, mas é difícil, mesmo sendo ruim é difícil. Eu já ouvi isso, gente. Aí o Grêmio fez 4, perdeu 200 chances de gol e nós estamos criticando. Então tu queria... O Grêmio entrou em campo com a obrigação de fazer 7, é isso? Deixa eu só entender. Tu queria... essa terceira posição, a primeira posição... Pra mim é indiferente, é isso que eu estou dizendo. É indiferente para ti. Só para um dia vocês, se o Grêmio tivesse feito 7 gols ontem e o River Plate tivesse ganho o seu jogo... Não adiantava nada. Agora tem um detalhe importante. Aliás, se tivesse... Se tivesse... Vamos mudar o nome do... Vamos mudar o nome do programa. Hipótese do passado. Aí eu sei que não serve. Vamos mudar o nome do programa. Para o C futuro. Não, deixa eu mudar de novo, porque não é balaco, mas quem botou o nome virando jogo foi o papai. Não cobrei royalty nem nada. Vamos mudar de novo. Simulando o jogo. Não está registrado. Não, vamos botar simulando o jogo. Mas se tivesse feito 14, não mudaria? Mas e se o papaizinho chegasse depois do jogo? Vamos simulando o jogo. Pronto. Sobre goleada, só para ver como é difícil, ontem o Grêmio encarou o Zamora, né? A maior goleada da história do Grêmio Libertadores é o 5-1 contra o Palmeiras. Em 5-0. Né? Naquele título da Depois Libertadores. Depois tomou 5-1. Então, né, não é tão fácil assim golear a Libertadores da América. Não, eu ia falar do Galo. O Galo pegou um time Mambembe. Exato. O Zamora não é fácil. Não é fácil. Eu disse que difícil é fazer uma goleada. O Galo pegou um time tão ruim quanto o Zamora e tomou 2 gols. A maior goleada que o Zamora tomou em Libertadores foi 5-0. Eu digo que a maior goleada que o Grêmio fez. Ontem era para ter sido 6. Exatamente. Ontem era para ter sido 10. Não, 6. Digamos que o pênalti foi a chance mais clara. E a do Pedro Rocha, da cobertura.
Digamos que o Pedro Rocha não jogasse, talvez teria sido 6. Não, e aquele monte de chance que nós vimos antes de abrir a porteira. Mas perder gol todo mundo perde e joga. Bem. Ali eu vou dar de barato, porque ali estava seriedade. Ali estava seriedade. É o que eu falei, o Grêmio queria fazer o gol. Vou buscar a granalização. O primeiro tempo do Inter contra o ABC, se terminasse 8-0, era um resultado justo. O Inter produziu, só estou granalizando. Por isso que eu estou dizendo, eu dou de barato nesse quesito, porque ali o Grêmio estava jogando sério. O Grêmio queria arrombar a porteira ali. Aquela falta do Luan na trave foi lindíssima. Eu anotei. Perfeito, no 0-0. E seria lindíssima contra qualquer goleiro, porque daí não teve interferência do adversário. Eu anotei os números aqui, ó. O Luan, ele participou de 22 dos 43 gols marcados pelo Grêmio. Isso dá 52%. São 20 jogos que o Luan participou. O Grêmio fez 43 gols nesses jogos. Ele participou direta ou indiretamente 22. No total o Grêmio fez 49, ele marcou 9 gols, No total foram 49, acho que no ano, mas contando os times reserva. Não. Ele tem 52%. Vamos para o churrasco? Vamos para o churrasco. Veja aí a mensagem do Zafra. Tô louco. Deu fome aí para vocês? Então, só passar no Zafre ali, tem toda essa costela. Deu fome porque é no Zafre. Porque tem lugares que a gente passa aí que tira a fome. O cara chega para almoçar e tira a fome. O SESC conta com mais de 40 academias no estado. São equipamentos modernos somados a um acompanhamento profissional adequado que proporcionam a melhor experiência visando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. As academias SESC possuem a certificação de qualidade ISO 9001-2008. Confira os endereços e mais informações em sesc-rs.com.br/esporte SESC. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Já esgotamos o Grêmio ou ainda não, de ontem? E vamos passar para o Grêmio. Não, acho que nós podíamos só, não sei se, antes do Inter, falar um pouquinho sobre os classificados, né? Os demais ali, eu não sei... Os potes, né? Que ficaram definidos. O fato é o seguinte, só sobre o Grêmio ainda, o Odorico Romão, vice de futebol do Grêmio, disse que devido às boas atuações do Arthur e a maneira como o Michel se encaixou no elenco, o Grêmio momentaneamente está fora de negócios por volantes. E aí afastou o Musto como reforço, diz que a prioridade do Grêmio hoje é outra. Não quis responder qual a prioridade. Mas não é muito discurso isso, porque está sentindo que a vinda do Musto ficou realmente difícil. E entrou na parada do clube europeu. Acho que é a maneira de dizer que não vai conseguir. Mas é uma colocação inteligente, né? Sim, sem dúvida. Acho que ele está sendo... Aliás, e olha, o que eu já critiquei o Odorico Romão, mas ultimamente ele está merecendo elogios aí pelas declarações. Ele não está... Até acho que no outro dia ele respondeu uma provocação lá do Zago, que ele poderia ter deixado passar batido. Mas enfim, ele também é pressionado às vezes para responder pelo torcedor, né? E pelos seus pares de direção. Mas acho que ele foi num tom bastante moderado, principalmente ontem na entrevista. E aí, ontem também confirmada a informação, né, de que um olheiro do Atlético de Madrid estava realmente na arena para assistir 2 jogadores, não era um só. Ele veio para assistir o Arthur e o Luan. Ele veio assistir os 2 atletas ontem na arena. E a questão importante sobre o Ramiro, né, jogador que começou a despertar interesse, e o Grêmio tem 10% apenas dos direitos do Ramiro hoje. Ou seja, se os seus empresários receberem uma proposta, dificilmente o Grêmio vai conseguir segurá-lo. Fato é, o Grêmio tem que ficar com esses 10%. Vamos fazer uma hipótese. 10% da multa rescisória. Multa, exatamente. Aí é aquela coisa, se o empresário pagar para o Grêmio, indiferente de dizer para qual clube que é, adeus Ramiro, contrato até o final de 2019. Aí tem que ver quanto que é essa multa rescisória do Ramiro. E falar em contratações, são quantos os que podem ser inscritos na próxima fase da Libertadores? 3. Mais 3 jogadores. Isso. E pode trocar até... São trocas? E até a semifinal. Por exemplo, pode trocar um agora para as oitavas, daí depois segura, troca para as quartas. Não deve ter ninguém mais, né? Por essa declaração do Odorico Romão. Olha, eu não sei porque o presidente, antes não, mas aí para volante. Sim.
Para volante tem não vem mais o Arroio que está nessa possibilidade. Agora ele pode estar descartando também, principalmente com essa história do volante, o Lucas Leiva, que se levantou de novo a possibilidade. Né? Pois é. Não sei, daqui a pouco se o Musto ainda está tão morto assim, porque estava tudo muito acertado. Com o Lucas não. O Lucas era apenas uma especulação. Ele até admitiu que estava bem adiantado agora, antes. O Luan, se tivesse, claro, vai chegar a proposta, chegar a Barcelona, Real Madrid, e ele vai também pela grana. E tem um empresário. Mas o Atlético de Madrid eu vejo como um time ideal para o Luan jogar. Por quê? Porque não é um time que tenha grandes estrelas, é um time muito bem treinado, é uma terceira força real hoje do futebol da Espanha e já força também importante de Champions League em nível europeu, continental. Acho que tem a cara do Luan, o Atlético de Madrid. Né, bem comandado, acho que é um time pronto para ele. Real Madrid e Barcelona dificilmente ele vai chegar e vai jogar. Né? E é o momento, entre esses dois jogadores, sem dúvida alguma, o Grêmio tem que vender o Luan e permanecer com o Arthur. E o Atlético de Madrid tem um detalhe, ele pode estar negociando o Griezmann, né? Isso, e aí sairia o Griezmann, então automaticamente entraria um outro jogador. E até porque, saindo o Luan e com o retorno do Bolanhos, do Douglas e tal, o Grêmio se ajeita ali, como já se ajeitou, né? Então acho que é uma... Olha aqui, ó. Vamos começar aqui pelo Facebook. Embora o Luan, como disse o Bagé, seja o jogador mais importante do Grêmio esse ano. Sem dúvida alguma. Tem informação, os olheiros do Atlético de Madrid não anotaram o nome do Pedro Rocha. Essa é a informação. O Douglas e o Grêmio se reinventou sem o Douglas. Né? O Francisco Juba diz, Grêmio vence e convence. Fez a sua parte, que era ganhar. Perdeu gols, mas fez a sua parte. Pedro Rocha conseguiu fazer um gol, já é uma vitória. Falta aprender a definir. Forte abraço a todos. O Diego Mendes, boa tarde, amigos da bancada. Até o Sandro Sotile, com perna de pau, fazia esses gols que os atacantes do Grêmio perdem. O Grêmio não vai longe na Libertadores, isso é certo. E todos já sabem, é só ver nas edições passadas, eliminação para time do Papa, entre outros. Abraço a todos, diz o Diego Mendes. E eu quero mandar um abraço para o meu querido amigo Ayrton Martins Viegas, lá de Nova Santa Rita, que está nos acompanhando aqui, ele gremista, não é? Fanático, o Ayrton está nos acompanhando aqui no programa. Diga aí, Diogo. O Felipe, do bairro Camacuã, diz assim, ó, Rogério, a bronca da torcida com o Luan deve ser a falta de comprometimento demonstrado na cobrança do segundo pênalti ontem. Disse aqui o Felipe, do bairro Camacuã, né, participando com a gente no nosso WhatsApp. Com este time sem sangue não vai passar das oitavas, a não ser que pegue o boliviano do Jorge Wilstermann, porque este é ruim, qualquer um dos demais não ganha. Este Grêmio não tem sangue como tinha aquelas vezes anteriores. Esperem para ver e vão me dar razão, diz o Lucas participando com a gente. Esse time do Grêmio só ganha de morto. O Fluminense também é muito ruim. Manda o Cláudio de Gravataí participando com a gente aqui no WhatsApp. O Jorge Wilson não é essa cobra morta porque joga lá em cima do morro. O adversário mais fácil é o Guarani do Paraguai. Que é o mesmo e viagem curta. Quais são os outros? Não, mas tem mais um também. Tem o Strongest, não, mas esse, tem o Atlético Paranaense. Mas esse é a altitude. Eu penso que o Atlético Paranaense e o Guarani do Paraguai sejam os dois mais fáceis. Eu concordo. Aí tem o Jorge Wilson, o Nacional está só na camisa também. Mas eu quero dizer que eu não concordo com nada que os nossos telespectadores disseram. Do Luan, não. O Nacional está só na camisa. Quem vive de camisa ainda é camelô. Eu não acho que o time do Grêmio seja sem sangue. O pior adversário, apesar de não ter altitude, na minha visão, é o Barcelona de Guayaquil. É um bom adversário. Não tem uma altitude muito considerável. Um time rápido. Mas é um time muito enjoado. É um bom adversário. Tomou 3 ontem. Vocês acham que o Atlético do Paraná é fácil? Não digo fácil, mas se eu tivesse que escolher o Grêmio, eu também, estaria entre os escolhidos. O Grêmio encaixa, é time que encaixa contra o Grêmio. O Grêmio está acostumado a jogar lá dentro e bem. A única coisa do Atlético do Paraná é que eu quero... Aí tem esse outro aspecto. Esse treinador que foi contratado, eu Eduardo confesso Batista, que não me convenceu ainda. Também acho. Não me convenceu. Eu não sei se o Atlético Paranaense fez... Mas ele é o mesmo perfil, né? Do Paulo Autori. Sim, muito é o perfil, né? É o cara mais tranquilo. E talvez num time, sem nenhuma ofensa ao Atlético Paranaense, mas eu considero um time médio, foi campeão brasileiro já, mas é um time médio. Aliás, o Guarani já foi campeão brasileiro e é um time hoje pequeno. Foi campeão com o Geninho. Mas enfim... Decidiu o Atlético do Paraná, não decidiu o Libertadores? Decidiu o São Paulo. Aliás, eu 2005. assisti esse jogo 2005 em Beira-Rio. São Paulo do Autori na época.
Exatamente. Então, assim, ó, eu acho que ali ele pode, o Eduardo, embora eu concorde com o Rogério, eu acho também que é um treinador que não me convenceu, mas num clube médio... Já que tu começou com essa premissa, que tu concorda comigo, eu vou deixar tu falar bastante. Clube médio, até nisso ele interrompeu. Isso é vacina, é uma vacina. Aliás, um sobrenome que está complicado é o Batista, né? O Wesley Batista. Só falta o Eduardo e o Amado Batista. O Eduardo Batista, acho que ele deu um salto muito grande na carreira. Saiu da Ponte, que é um time bem emergente. Mas ele tinha passado o Fluminense, né? Mas aí o Sport tinha sido um baita trabalho dele. Aí ele foi para a Ponte e emergiu muito rápido para o Palmeiras, né? Por que tu não disse para eles que tu queria terminar também? Tu só disse para mim que tu quer terminar o teu pensamento. Não, é só para reforçar. Eu concordo contigo, porque... Embora eu ache, lembrando que o Diogo falou aqui do trabalho dele no esporte, acho que o Atlético Paranaense é mais que o esporte. Sim. Mas eu acho que talvez ali, se ele tivesse feito essa transição antes de ir para o Palmeiras, talvez fosse diferente. Mas o Palmeiras ele tinha todas as ferramentas do mundo. Mas às vezes é difícil, Nelson. Isso não basta. Aí se atrapalhou. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O cara que de repente... Vou te dar um exemplo. O São Paulo não tem um time desprezível. Não. E o São Paulo não consegue jogar. Mas que é uma máxima maior de todas dessa é a questão do Luxemburgo. Ele saiu do Brasil como o melhor treinador brasileiro na atualidade, foi treinar o Real Madrid com os melhores jogadores do mundo e foi engolido pelos jogadores. Bom, mas aí nós temos que botar o Filipão nessa aí também. Também. Né? Sim. Foi a mesma coisa. O que derrubou esses caras, foi o idioma. O problema Mas derrubou. Derrubou porque tu pegava lá na época do Filipão. O Luxemburgo é uma vergonha, que o espanhol, pelo amor de Deus, né? Tu tendo noção básica, tu te vira. Mas no inglês lá, Ashley Cole, Terry, Drogba, Anelka, os caras se juntaram e derrubaram o Filipão. Aí o Filipão chegava, talvez se eles tivessem no olho a olho com o Filipão, tendo um cara que falasse o idioma deles e que entendesse, eles debochavam do Filipão. Por isso que o Tite disse que só treina. Isso depois vazou até a conversa lá dos tabloides. Eles debochavam do Filipão, porque sabiam que o Filipão não entendia o que eles estavam falando. E o método é diferente, né? Os nossos treinadores aqui têm essa história do paternalismo. O grande problema... Sim, o Luxemburgo quis fazer fotos da família no vestiário do Real. Vê se o Zé Mourinho é paternalista com alguém. Aí o Zidane, que é uma das melhores almas, quem conhece diz, né? Como jogador de futebol, chamou ele, professor, o senhor acha que o Beckham vai se empolgar com o senhor botando a foto dos filhos dele, da esposa dele? Não, professor, isso é no Brasil, aqui não funciona assim. O Zidane foi o cara que mais tentou ajudar o Luxemburgo lá no Real Madrid, porque tem o jogo famoso, né, Real Madrid contra a Juventus, que o Real Madrid sai ganhando, aumenta o placar e o Luxemburgo saca os principais jogadores. Zidane e Ronaldo. Fora de casa, Zidane e Ronaldo. Aí o Zidane sai de campo e diz para o professor, nós vamos perder. Fato, o Real Madrid perdeu o jogo. Na virada. Eles não tentaram ajudar, mas ele não quis. Eles só andam, a rapaziada só anda, eu e o Ronaldo dentro de campo. Se nós estivermos lá, a gente saiu dali e acabou. Não, e a questão do paternalismo está rolando na internet, até vamos tentar descobrir, Diogo, a entrevista, não sei, o jogador Augusto está jogando no exterior, eu acho que é lá pela Rússia, pro Augusto alguma coisa. Eu recebi, depois não vi. Ele foi liberado pelo treinador, aí que vem a diferença. Uma coisa é o paternalismo que alguns treinadores nossos estão acostumados de fazer, como esse exemplo que vocês deram, e outra coisa é o exemplo desse treinador, que liberou o jogador para acompanhar o parto do primeiro filho. E aí o jornalista foi questionar isso, era uma partida decisiva, uma semifinal, e o treinador disse, você é pai? Não. Então, quando você for pai, falar comigo sobre isso. Entendeu? Porque aí é uma. Eu vi essa entrevista, eu retuitei ela, fantástico. É um outro tipo de. Não é paternalismo isso é uma consciência. Claro. Né? E aí é que eu acho que os nossos ainda Agora não o Mourinho, ele fez nesse jogo, esse último jogo do Manchester contra o Ajax, ele teve uma atitude, ele é um cara duro, ele é um cara às vezes mal educado, até grosseiro. Quem? Mas o Mourinho. Mas ele teve uma atitude nesse jogo que me chamou a atenção. E que vocês dificilmente vão ver no Brasil aqui, infelizmente, de poucos treinadores. O jogo, o Manchester estava ganhando de 1-0 só, foi antes do segundo gol, e a bola sai para a lateral, o jogador do Ajax queria a bola rápido. Ele pegou a bola e deu na mão do cara rápido. Ele quer jogo. Ele quer o jogo. Aquilo se chama fair play. Vocês sabiam que ele já assistiu um Vasco Caju no estádio Alfredo Giacone? O Mourinho? O Mourinho teve, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas acho que antes de ir pro Porto. Um pouco antes ali da virada do ano 2000, o Jorge Baidec é muito amigo do Jorge Mendes, que é o empresário dele, do Cristiano Ronaldo e tal. E aí o Baidec trouxe ele e ele fez
durante 4 ou 5 dias um período de estágio, vendo como é que funcionava as coisas no Estádio Olímpico, no Grêmio. E aí ele pediu para o Baidec, aliás, ele combinou com o Baidec de que ele viesse ao Brasil numa época que ele pudesse ver um clássico, mas que não fosse o clássico Grenal. Ele não queria ver o principal clássico, se ele via pela TV à distância. E aí o Baidec levou ele para ver um clássico Caju. Claro, na época ninguém sabia quem ele era. Era um técnico português, ponto. Sim. Ele foi um jogador que não teve sucesso, né? Não é. Mas, claro, hoje o grande Mourinho, mas ele estagiou no Grêmio. E das últimas décadas, só para não deixar passar, só um time tem mais títulos que o Mourinho, que é o Bayern de Munique. Na última década é Bayern de Munique e depois o Mourinho. Em número de títulos. É um monte de campeão. The One, né? The One. Aí outra, o cara bom, ele pode ser marrento. Se ele não for marrento, melhor. Mas o cara bom, eu tenho 2 exemplos o fantástico, que é o Paulo Paixão, que é de uma humildade incrível. Mas você não trazer o professor Paixão aqui. Humildade incrível. E tem um cara, e tinha o Romário, que era um marrento, mas que definia, né, cara? Não dá pra ser ruim e marrento. O Oscar Schmidt era um cara sensacional e... É um cara sensacional. Não, eu digo, era jogando. Sempre, nunca foi jogando marrento. Ele era um ET, né? E nunca foi marrento. E tem outros que jogavam com ele que também eram craques e eram marrentos. Eu concordo com o Bagenda, isso aí é a característica do cara que tem que respeitar e julgar ele pelo que ele faz dentro da quadra ou dentro do campo. Maravilha. Exato. Tem um recado de um amigo nosso que já participou aqui do programa conosco. Esse é craque, hein? Em seguidinha, depois da mensagem, o futuro é o Rio Grande do Sul. Confira a mensagem do governo do estado. Meu futuro faz todos os dias nesta empresa. Eu e mais de 800 mil pessoas trabalhamos na indústria gaúcha. E é muito bom ver os produtos fabricados aqui no estado fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Para impulsionar o desenvolvimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul precisa fazer a sua parte, fornecendo infraestrutura de qualidade. Para que nossas empresas cresçam e outras venham para cá. Por isso, o governo está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Tudo para a nossa economia ficar ainda mais forte. Criar mais empregos e renda para os gaúchos. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. O Maurício Andrade nos manda um recado aqui. O Maurício Andrade. Craque. Tem um outro craque que deixou o recado também ali. Mas no meu não entrou aqui ainda. O Maurício Andrade. Cada vez que treinadores pegam um trabalho em andamento, entendo que o risco de dar errado é grande. Mas nossa cultura de imediatismo persiste e vai continuar assim. Uma pena. Acho que é em referência ao Atlético do Paraná, né? Que nós falamos do... Sim. O outro craque é o Roberto Pauletti, né? Foi craque do futsal. Mandem o Luan pro Beira-Rio, o torcedor não entende de bola, só apoia o Vitória. Abraço, Pauletti. Grande Pauletti, meu grande amigo, e eu concordo totalmente com ele. Ele sempre fala isso sobre o Luan, né? Tinha uma época, tinha uma polêmica, Luan ou Valdívia, né? Quem é que era melhor na época? Essas comparações. Aí... Aí é coisa de torcedor. Daí ele dizia isso sempre, a gente conversava pelo Facebook, o Pauletti disse, manda o Luan lá pro Beira-Rio. O Pauletti também tem que vir aqui no programa. O Pauletti é muito bom de latinha, né? E jogou muito futsal. Dos melhores aqui do estado. Quando a gente perguntou, foi ontem que nosso telespectador perguntou o que nós considerávamos como craque, né? Sim. Foi ontem, né? Aí, o Pauletti era craque. Foi craque. Era craque. Eu não joguei com ele mas agora, né? Mas dizem que ele ainda destrói, né? Aí eu não vou jogar mesmo. Deixa ele sozinho. E o fim de semana, senhores? Então, hoje o Inter vai treinar com portões fechados lá no Baianão. Olha, eu achei um absurdo quando eu li a notícia no Correio do Povo de que o Inter estava priorizando a Copa do Brasil. Esse foi o discurso, eu não estou falando que o treinador pensou assim, estou dizendo o que disse o presidente na reportagem do Correio do Povo, Marcelo Medeiros. Mas está claro isso. Se vai poupar o D'Alessandro nesse jogo... Isso aí, um absurdo. É para jogar na quarta. Olha, eu faria a mesma coisa. Se eu corre o risco de estourar o D'Alessandro, não tem como jogar... Não é isso que eu estou falando. Não é poupar o D'Alessandro... Não, mas aí passa por priorizar. Mas é um absurdo priorizar a Copa do Brasil. O que é isso? Eu não sei. Eu acho que dá para fazer as duas como o Internacional está fazendo. Eu acho que dá para fazer as duas também. Senão o Grêmio vai jogar o que agora? O Grêmio vai ter que priorizar uma, então. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas é diferente, o Grêmio pode ganhar a Copa do Brasil, o Inter não vai ganhar.
Não sei. Como é que é? Mas eu não sei. Essa é a minha opinião. Bom. O Internacional não vai ganhar, que isso? Tá disputando. Mas é que não tá Se tu escrito. disser da quinta-feira de manhã, eu posso acreditar que o Internacional tiver perdido o jogo. Simulando o jogo. Só um pouquinho. Mas não é um programa de opinião? Não, só um pouquinho. Não, mas só um pouquinho. Tudo bem, mas essa é uma simulação. Essa não passa por uma opinião. Não, mas ela passa pela avaliação do que aconteceu. O Inter precisa fazer 2-0 no Palmeiras, precisa fazer 2 gols. Não, pode fazer um. Pode fazer um. E não tomar nenhum. Precisa fazer um. Vai fazer um. Pode passar fazendo um. Não pode tomar gol. Pois é. Se faz um, vai para pênaltis, né? Agora, 1-0 é pênalti. Agora, me chama a atenção que o Internacional está bem esse ano de pênalti. Né? E o Palmeiras prioriza o quê? Vamos fazer uma aposta Inter e Palmeiras? Vamos. Quem perder entre eu e tu faz o programa sem camisa aqui. Não, sem camisa. Arregou. Viu como tu não tem certeza da tua opinião? Eu faço, mas não esse tipo de aposta. Não tem certeza da tua opinião. Você não quer ficar aqui gordo sem camisa, não quero. Se eu tivesse certeza, eu jogava na loto. Não. Fugiu. Eu tenho convicção, é diferente de certeza. A loto não existe mais. Mega C. Eu propus o desafio, o Bavo fugiu. Não, eu trago a camisa do Palmeiras. Convicção é uma coisa, certeza é outra. Tu faz na bancada com a camisa do Inter, então. Isso eu topo. Viu? Começou a ficar mais vencido. Não, sem camisa é ruim, né? Um desrespeito com o telespectador. É aposta. Não. É desafio. Rogério não ia deixar. Eu sou mediador. Como é que é os termos da aposta? Se o Internacional ganhar... Mas não tem nenhum problema. Se o Internacional passa pelo Palmeiras, o Palmeiras aparece com a camisa do Internacional na sexta-feira. Vamos começar a apostar. Alguém vai ter que providenciar, porque eu vamos uma coisa mais leve, então. Vamos apostar. Você não se preocupa. Você vai fazer um programa fantasiado. Tá, mas não vem com os cafezinhos aqueles lá. Fantasiado. Tem que fazer um programa fantasiado. Tá, mas eu posso escolher a fantasia, né? Pode. Então tá. Mas se tu quiser complicar, aí um de nós escolhe. Quem ganhar escolhe. Não quero. Tá bom assim. Mas vale pra ti também, né? Claro. Então aposta. Só um pouquinho, se passar o Palmeiras... Eu venho fazer o programa fantasia. Eu tô apostando nisso. Esse negócio de cada um escolher a sua fantasia não tem graça. Eu acho que nós temos que escolher a fantasia. O ideal é a bancada. O ideal é a bancada. A bancada escolher a fantasia. Aposta eu e o Bagé, que já chegamos ao plano. E com sugestão do telespectador. Pode ser também, boa. Tá, então assim, se passar o Palmeiras, o Bagé vem fantasiado. Se passar o Internacional, o Bavarense na sexta-feira. Imperdível o programa de sexta-feira. Não, mas fechado. É o jogo do Inter? É quinta? É quarta. Tá fechado? Tá fechado. Então tá fechado. Tá, mas qual é que tá fechado? É a camiseta ou é fantasia? Não, fantasia. Se o Inter passar, o Bavarense perde. Na quinta-feira nós escolhemos então a fantasia. Na quinta escolhe a fantasia. Não, é sacanagem. Eu tô acompanhando. Não. Tu não vai estar na quinta, o Bagé vai estar, mas o Bagé não vai dar opinião. Não, eu não. Não, o Bagé tá fora. E aqui, ó, nós três aqui. É o perdedor, nós escolhemos aqui a fantasia. Tem que pagar uma prenda. Não, é fantasia. Não. Tá, e o Davis vai estar na quinta-feira, ele pode escolher também. O Davis é bullying, ele tá fora. O Davis não. O Davis põe 2 cordinhas na mão e vira um boneco de Olinda, né? É mais fácil. Ele está assistindo. Eu sei. Ele está assistindo. Vamos à mensagem do Sesc, voltamos em seguida aí para falar dos nossos telespectadores sobre o jogo do Internacional. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump. Vamos lá, guria! O Sesc tem muitos ditos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Muito bem. Vamos então, Diogo Rossi, atender os nossos telespectadores que falam do Internacional. Esse telespectador aqui, ele não fala do Inter, ele se coloca à disposição para participar com a gente aqui, Rogério. Aguardo o teu convite, Rogério, para fazer parte desta mesa. Eu era repórter quando o Paulete jogava no Gondoleiros. Foi o melhor ala que eu vi jogar no futsal. Um bom programa a todos, assinado Newton Azambuja. Newton Azambuja. Esse conhece muito. A semana que vem, onde tiver brecha, já chama o Newton Azambuja. Mas, Newton, aqui a gente fala apelido de todo mundo, tá? A gente conta a história de todo mundo. Tem que vir com essa... Não pode ficar invocado. Hein? Não pode ficar invocado. Se quiser, participa do desafio da fantasia a partir de agora.
O Bagé solidário da fantasia. Já está fechado. Milton Zambujo, semana que vem o Diogo vai achar o espaço. Mas vocês mais tarde vão ter que participar de apostas também. Não tem problema nenhum. Tá, mas qual é o problema? Não, eu não só estou dizendo, vocês estão apagando a fogueira com álcool. Sai o Bavaria. Um de nós vai se azarar. Mais tarde é um de vocês. Boa tarde. O Inter tem plantel grandioso. Onde anda o Ceará, o Cláudio Vinck, etc. Para que o Zago continue inventando nas laterais? No meio tem gente suficiente para escalar na posição correta. Chega de tantas invenções, diz aqui o nosso amigo que não mandou, né, o seu nome, mas não é gaúcho, né? Final 1393, participando com a gente aqui. 49. 49 é Santa Catarina. Participando com a gente aqui. Estamos tolhindo a criatividade do treinador mais criativo do Brasil, o Zago. Mas o Ceará está no grupo e o Cláudio Vinck está no Sub-23. Criativo e bom ator. O Cláudio Vinck está no Sub-23? Tá. Mas que idade tem o Cláudio Vinck? 23. Não, mas é que é o time de transição, ele tem 23 anos. É que chamam o Sub-23 agora, na verdade não querem chamar de transição, mas ele tem 23. É bem jovem o Cláudio Vinck. Não, é um jogador que merecia uma outra oportunidade. Ainda mais o Inter sabendo que o William não vai ficar. Mas ele já recebeu a oportunidade. Mas eu não vejo nada de bom no eu não vejo por que tem que dar outra chance. Tu não acha bom jogador o Cláudio Vinck? Eu acho. Mas há quantos anos ele é? Ele é igual o Andrigo. O Cláudio Vinck já tentaram de tudo que é jeito. Se o Cláudio Vinck não fosse, se ele fosse Cláudio Santos... O Cláudio Vinck deu resposta até em Grenal. Fez gol em Grenal. Fez um gol. Mas o Andrigo ano passado foi o melhor jogador do Gauchão. Sim. Aí tem vários que fizeram uma coisinha e não fizeram mais nada. Foi forçado isso. Mas foi. Andrigo, não, e ele jogou 4 partidas. Como assim forçado? Uma eleição da Federação Gaúcha de Futebol, vocês... Eu não acredito. Não é eleição da Federação. Não, a eleição é da Federação. O Helder entrou no ano passado porque tinha que ser negociado depois. O Cláudio Vinck tem 23 anos. Ele é de 15 de abril. Tem amanhã. São interesses. Mas não tem auditoria de nada, né? O Helder entrou aos 48 segundos, ninguém sabia que era o Helder, tinha passado pelo Inter em 2013 sem fazer nada, foi pro Juventude, aí coincidência ou não, no outro dia ele desembarcou em Minas Gerais, né? Pra jogar no América. Não, e o Andrigo jogou 4 jogos do total do Inter. O Andrigo é uma vergonha mesmo. Boa tarde, amigos. O Atlético Paranaense é um típico do ano passado, não esse. Não, ele jogou pouco, ele não começou o ano jogando, ele entrou no meio do campeonato. O Marcelo era ele e o Anderson. Fez algumas partidas Não, ele começou a jogar depois que o D'Alessandro foi embora, gente. O D'Alessandro foi embora, que na vaga do D'Alessandro começou a jogar foi o Rodrigo. O grande jogo dele era contra o Juventude lá. Então, concordamos que foi forçado. Foi. O Atlético Paranaense é o típico caso de... Obrigado por terem concordado. O Bagé ficou quieto agora, ele não ouviu. Não, é que... Como ele não discorda, ele fica quieto. Eu já senti que o Bavaresco já passou a se preocupar com a definição da fantasia. E como o voto passa por vocês... Não, só porque eu tenho convicção na minha opinião, tá? Então eu acho que eu não vou precisar... bom. O Atlético Paranaense é o típico caso de sem medo de ser feliz, e por isso é médio. Jogou fora um bi-brasileiro por soberba, perdendo de virada para o Grêmio, que iria cair, e antes a Libertadores de 2005. Vendeu o Jadson quando poderia tê-lo segurado e batido o São Paulo, pois a diferença não era grande. Sua diretoria não teve dimensão exata de onde e como chegar, nem das potencialidades do clube, mas sentiam-se como se fossem o Barcelona do Sul. Manda o Mauro Lau para participar com a gente. Muito bem lembrado. O Chiquinho de Gravataí manda assim: dão 10 chances para o Ortiz que falha em todo o jogo. O que custa dar mais uma chance para o Cláudio Vinck? Eu acho que nem fazendo essa relação, mas eu acredito que podia dar uma chance, principalmente por esse fato de que vai sair o William, né? Mas o Inter tem mas ele faz o quê com o alemão, com o Ceará? Tem o Júnior ainda, que é menino. Aí vai tirar o menino que está começando agora por um outro que já recebeu 527 anos. Foi para a Itália, não jogou. Ele não conseguiu jogar na Chapecoense, que não tinha nem jogador para botar em campo. Mas o alemão, por exemplo, o alemão não joga 1 para 4, a carreira desse rapaz. O alemão está voltando, né, de lesão também, ele estava treinando em separado. Era uma fadiga muscular que ele tinha e estava treinando em separado. O Inter tem alguns jogadores assim. Tudo bem, não vai aproveitar o Cláudio Vinck. Isso. Tá? Agora não vai me inventar botar o Danilo na lateral direita tendo esses 3 laterais aí.
Mas ele joga por ali. O potencial criativo do treinador. Não, mas ele joga por ali, senhores. Eu usaria. Ele joga como lateral direito. Ele veio para ser lateral direito. Depois de um tempo é que o Inter inventou que ele era zagueiro. Até porque o Inter tem... Agora. Ele veio agora para quê? Para ser lateral direito. Ele veio agora para ser lateral. Tanto que o Inter disse, contrata o lateral direito. Tanto que o Inter vai contratar o Rodrigo Moledo para a função da direita no lado de zaga. Voltar o Moledo de novo. É o cara mais próximo de acertar com o Inter hoje. E vocês não querem dar uma segunda chance para o Cláudio Vinck, o Moledo vai voltar. O Rogério, o André é muito rápido ali, né? O André que faz o nosso corte, o André Caré, disse assim, ó, tem o vídeo, se tu quiser assistir, do treinador falando sobre o Augusto Lima, o jogador que... Augusto Lima, que ele acabou deixando o filho. Ele... Da história do jogador, você não. Quem é o Augusto Lima da história? O jogador deve ter saído. Mas eu vi o vídeo, retuitei até hoje. O André está mais rápido que o açougueiro famoso lá de Bagé, o Jackson. Kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime. Pusfinalis. O kam jisai yra svarbus? Kuriai? Tu matei kiek žiūrovų. Svarbu? Ar žmogui, tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi už jį. Que resposta, né? E que pergunta imbecil, né? Tinha mal o que perguntar. Sensacional. Da onde que é? O Zalgiris é da Lituânia, né? É o clube lituano. Ele falou Niet, lembra um pouco o russo, né? Por isso que eu tinha falado antes, que achava que era daquele lá da Lituânia. Muito bonita a resposta, olha. Sensacional. E vocês, por exemplo, vocês gostariam de ir para a Copa do Mundo de 2018? Com certeza. O professor Paulo Paixão trabalhou 3 anos lá no CSK, né? Ganhou 4 títulos e ele foi convidado agora. Aí eu disse, mas o senhor não vai, por exemplo? Ô, professor, estou pensando ainda, velho. Então, com tudo pago, o hotel, o deslocamento. Se o senhor tiver algum problema, eu posso lhe representar lá. Poxa vida. Professor Paulo Lembra Paixão. O casamento do Ronaldo Fenômeno? Lá quando casou com a Cicarelli, né, no Castelo de Chantilly, na França. O Paulo Roberto Coelhinho, quando o Ronaldo começou no Cruzeiro, dividia o quarto com o Paulo Roberto. Então criou uma amizade muito grande ali. E aí o convite disputadíssimo. E o Paulo Roberto recebeu o convite para ele, para a esposa, para os filhos, e não foi porque tinha outro compromisso. Todo mundo se batendo. Qual é o Paulo Roberto? O Paulo Roberto, o lateral direito. Isso, o Coelhinho. Que trouxe o Barros agora para o Palmeiras. E ele tinha os convites, mas aí por outro compromisso ele não pôde, todo mundo querendo no casamento do Ronaldo. Como é a crítica do casamento do Ronaldo? É assim, pra que ter casado no Castelo se só vai terminar no barraco? Foi mais ou menos assim na época. Mas ninguém casa. Você vai terminar no barraco, por que casar no Castelo? Uma coisa meio assim, meio louca. O Alex Ortiz, abraço a todos da bancada. Amigo Bagé, eu fazendo 4.3 hoje ligado no programa. Está de aniversário hoje, feliz aniversário para ele. Abraço para o Alex Ortiz. Grande abraço. Muito obrigado aqui. Ele faz um elogio, mas eu estou longe disso aqui, o Alex Ortiz. Estou longe disso, mas muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza aí, pela deferência. Tá? Grande abraço aí, feliz aniversário. Ele, Maurício Garcia também, que nos acompanha, está de aniversário hoje. Grande abraço. É teu amigo. Sim. O Alex, nosso amigo, claro. Mas falasse agora, Maurício Garcia. Maurício Garcia. Esse é um negócio muito legal. Eu, tanto tempo nessa frente aí, né, o Bavaresco. Nossa, desde muito tempo. Eu me lembro. Várias frentes. Eu brincava com meus irmãos mais novinhos. Eu disse, vocês vão ficar aí de plateia, tu vai ser o cinegrafista, eu vou ser o Rogério Amaral. Aí eu entrevistava ele. Aí o que eu fazia? Sozinho, não vinha convidado nenhum, porque só eu falava, né? Aí eu brincava de ser o Rogério Amaral.
Por isso que eu vou fazer aquele outro programa. Olha, capricha na fantasia, viu, Rogério? Mas isso é uma coisa que eu te digo assim, realmente me gratifica muito isso, tá? São os amigos acompanhando a gente, né, ao longo desse tempo todo aí e permanecendo com a gente, isso que é importante. Tá bom, já vamos pensando então a fantasia pra vocês aí, o jogo, Nelson, já vamos pensando aí. Até pode ser odalisca, veste por cima da roupa, não tem problema nenhum, tem que usar a fantasia. Baiana. Mas vai ter que dançar. Se for envolvendo coreografia, tem que dançar. Tem que dançar. Mas da onde? Vamos fazer. Pessoal, eu tô dispondo mais que tu tem uma vantagem de 1-0. Fantasia de rumbeira, vai dançar uma rumba. Obrigado pela bancada. Bom fim de semana para todos vocês aí, que os times de vocês vençam nesse final de semana, tá certo? Até segunda-feira. Com Felipe Vieira, um programa comandado pelo premiado jornalista e apresentador de TV Felipe Vieira. Realiza diariamente de segunda a sexta-feira durante 60 minutos entrevistas com as principais personalidades políticas, empresariais, esportivas e culturais do nosso estado. Um programa diário e local de entrevistas jornalísticas que apresenta os mais importantes assuntos que estão presentes no dia a dia do povo gaúcho. Programa Alejandro Malo Entre Amigos. Transmitido ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas. É apresentado pelo jornalista Alejandro Malo, durante 40 minutos, buscando levar